gente está. Hoje nós temos muitos sistemas de lógica, né? E uma das grandes controvérsias é que, conforme os autores, os lógicos trabalham, eles têm problemas em definir o que é lógico e o que não é lógico. Cada um tem uma concepção diferente. Sim. E aí a gente entra na questão da cidadania lógica. O senhor tem alguma concepção a respeito disso? Olha, eu posso dar-lhe uma resposta padrão. Em lógica modal, por exemplo, aconteceu isso na lógica modal contemporânea, que C.I. Lewis, que foi o homem que a partir de 1912, por razões outras até, começou a trabalhar direto ou indiretamente em sistemas modais. Veja, o trabalho dele de C.I. Lewis, durante umas boas 3 décadas, se não 4, ficou assim mais ou menos à sombra, precisamente porque havia dúvidas importantes a respeito do que ele estava fazendo. O trabalho de Lewis, por exemplo, não tinha uma semântica. Era um trabalho meramente sintático e a semântica era mais ou menos substituída por apelos, vamos dizer, apelos intuitivos. Além disso, não se sabia, até fim dos anos 40, começo dos anos 50, não se sabia muito sobre a relação entre modalidades e quantificação. Daí as críticas de Quine. Bom, até que finalmente aparece o trabalho de Kripke, em fins dos anos 50, de 59 até 63, ele propõe uma semântica bem estabelecida, bom, aí não havia dúvidas, né? E uma semântica que tinha tudo dos sistemas reconhecidos, e, bom, e a partir daí você pode provar uma série de propriedades dos sistemas, e aí vem as propriedades padrão, né? A correção, a consistência do sistema de axiomas, a completude, conforme o caso. Bom, e cidadania lógica, nesse sentido tradicional, é isso. É você provar que o sistema tem as propriedades desejáveis, pelo menos a propriedade da consistência, isso é muito importante. Agora, o caso é que, quem conhece história, a história é realmente uma coisa fantástica e extremamente útil à reflexão do filósofo. Não só a história da ciência, mas a história política também. A história é uma fonte notável de reflexão. Mas quem conhece história percebe que, por exemplo, o sistema proposto em 1951 por von Wright é um sistema altamente imperfeito, que não tem essas propriedades citadas, a começar do fato de que, a rigor, todas as fórmulas do artigo de 1951 de von Wright, de Ontology, todas as expressões ali constantes são expressões mal formadas. Tá? São todas expressões mal formadas. Porque, enfim, ali você tem atos, o P e R representam atos, não representam proposições verdadeiras ou falsas. Então você tem, por exemplo, P pode significar fumar e, portanto, não P é não fumar. Bom, mas acontece que esses operadores, o não, o e, o ou, você deve aplicá-los sobre frases verdadeiras ou falsas, e não sobre descrições de atos, como andar ou fumar. Percebe? De modo que aquele artigo, a rigor, tudo ali é mal formado. Não obstante, aquele artigo foi extraordinariamente fecundo. As pessoas leram e disseram, isso é notável. Exatamente, o senhor falava sobre essa penetração no mundo da cultura. As pessoas disseram, eu posso... Isso aqui está mal feito, mas eu posso aproveitar para fazer coisa melhor. E a partir daí, outros melhoraram aquilo rapidamente, né? E aí começou-se um novo caminho, que foi uma coisa surpreendente. Percebe? Quer dizer, a cidadania lógica, em princípio, é dada pelas propriedades interessantes. Mas acontece que, na medida em que um sistema é pelo menos promissor,
ele tem cidadania lógica, pelo menos no sentido amplo da palavra, mais amplo. Agora, nem sempre isso chega de início. Né? Isso pode demorar tempo. É curioso isso, né? Porque nós temos essas querelas, por exemplo, Dummett não reconhecendo a lógica epistêmica, Sim. certas pessoas não reconhecem a lógica fuzzy. E ainda assim, se fosse somente essa observação de propriedades, pareceria muito claro, né? Sim. Aí sem dúvida, porque as propriedades não são dadas de início. Sim. Mas ela pode ser interessante. Você percebe? Ela pode ser interessante. De modo que a cidadania lógica, eu diria, num sentido estrito, porque a partir do momento em que a lógica modal, por exemplo, teve suas provas metateóricas relevantes, a partir desse momento não se discute mais se ela tem ou não cidadania. Mas acontece que isso não é tudo, a questão não se encerra aí. Sim. Professor, então, para seguir já para outra coisa que talvez seja a pergunta mais importante dessa sessão, como o senhor vê a relação entre lógica e filosofia? Muitas pessoas recusam a lógica na filosofia, outras querem ela como um instrumento propedêutico. Qual é o papel que o senhor vê na lógica para a filosofia? Bom, aí talvez eu subdivida a minha resposta em termos do de jure e o de facto. Né? Eu diria o seguinte, quer dizer, de jure, em termos de direito, né, em termos explícitos de direito, eu creio que a lógica pode trazer contribuições realmente muito importantes para a filosofia, numa série absolutamente enorme de tópicos. Já a lógica de primeira ordem não é com, o papel dos conectivos no raciocínio, o papel dos quantificadores, e, enfim, a noção de predicado. Depois, os resultados que você obtém quando você vai para as lógicas de ordem superior. Então, o papel dos teoremas de Gödel, de 1931, é absolutamente gigante. Tá? Um impacto absolutamente incrível. A prova de que todo sistema formal suficientemente forte para conter a aritmética elementar, ou ele é inconsistente ou ele é incompleto. Em outras palavras, se for consistente, é incompleto. E depois, a prova de consistência eventual não pode ser dada com o auxílio de um sistema dele próprio. Isso tem um papel absolutamente enorme em termos da noção de racionalidade, em termos dos limites do espírito humano. O próprio Gödel acentuou isso. No final das contas, ou a matemática é algo superior ao espírito humano, o homem jamais vai entender, ou se não for superior ao espírito humano, a matemática, é porque a mente humana não é apenas uma máquina. Né? Então, esse resultado é um resultado incrível. Tá? Então, eu acho que aí a lógica tem um papel excelente. E depois as assim chamadas lógicas filosóficas, a lógica modal, a lógica deontica, a lógica epistêmica, apesar das observações que eu fiz, elas sempre podem ser interessantes para a reflexão filosófica. Veja hoje o caso da lógica modal, com respeito à metafísica. Eu acho que estudar lógica é uma coisa interessante. Eu estou pensando em termos usuais de um curso de filosofia. Digamos, estudar lógica é uma coisa importante para o aluno de filosofia. Agora, o problema é que, enfim, a relação entre lógica e filosofia, por outro lado, nem sempre foi uma relação particularmente pacífica, né? Ou nem sempre foi particularmente favorável, porque a lógica de Aristóteles desenvolveu-se num ambiente filosófico. E durante milhares de anos foi assim. A lógica matemática desenvolveu-se num ambiente matemático. Russell foi, na verdade, o primeiro que, então,
que ele era matemático e filósofo, e falava até mais de filosofia do que qualquer outra coisa. E ele foi o primeiro a dizer imediatamente, nossa, ele teve seus escritos aí por volta de 1915, 13, 14, 15, ele teve um verdadeiro afã no sentido de levar a lógica para a solução de problemas filosóficos, mas assim com um grande ímpeto. Bom, só que não chegou lá. Tá? Quer dizer, ele achava que a filosofia devia ser algo muito parecido com a ciência. E, enfim, ele fez alguma coisa, deu contribuições importantes, mas eu creio que com o passar do tempo, essa noção de que a filosofia é algo muito parecido com a ciência, ou deve ser extremamente parecida com a ciência, é uma noção não sustentável. A filosofia tem uma dinâmica própria, ela deve fecundar outras áreas, o filósofo faz bem em conhecer outras ciências, mas querer reduzir a filosofia ao trabalho com outras ciências não é factível, entende? E aí você tem toda uma área de atrito, entende? Que não se resolve com facilidade. E eu noto que hoje, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando da Inglaterra, nem do mundo anglo-saxão em geral, mas em outros âmbitos, por exemplo, em algumas universidades espanholas, que diga-se de passagem, são bastante boas, tanto em lógica quanto em filosofia, a gente nota que, digamos, a presença da lógica nos cursos de filosofia é, por vezes, objeto de indagações. Tá? É, por vezes, objeto de indagações. O filósofo, frequentemente, acha que há uma invasão dos lógicos, que há um excesso de o espaço ocupado pelos lógicos dentro dos cursos, percebe? E isso é um problema real. Hoje há uma tendência nos cursos de filosofia. Eu acho que eu posso divisar essas tendências. Divisar, a impressão. Eu estou contando a vocês simplesmente uma impressão. Eu tenho a impressão de que os cursos de lógica na filosofia tendem a ser cursos de pensamento crítico e coisas assim. Tá? Mesmo porque há tantos cursos de filosofia, há tão pouca gente em condições de ensinar lógica, entende? Os cursos têm realmente dificuldade real, eles têm dificuldade real em recrutar gente. Né? Então, somando-se tudo, a tendência é reduzir lógica mais ou menos, pelo menos no Brasil. Eu veria essa tendência. Enfim, colocar lógica em termos de pensamento crítico, etc. Porque nós temos que reconhecer que o ensino de lógica nos cursos de filosofia tem sido oferecido muitas vezes de modo bastante natural. Contava-me um professor espanhol, falava-me de um determinado caso, não quero entrar em pormenores, mas ele dizia de um matemático que entra na classe para alunos filósofos e diz assim, primeira aula, primeiros momentos, bom dia, esse curso aqui é o curso de lógica, é o primeiro curso, e diz assim, bem, nós vamos começar aqui com uma bela estrutura, e define lá um determinado termo ordenado, etc. E digo, calma lá, devagar. Então, assim que se conversa com estudantes de filosofia, entende? Mas é a tal história, ele não tem, aquele homem que é matemático, ele não tem ideia. Ele não tem ideia do que interessa ao estudante de filosofia. Então, ele vai falar que determinadas operações são muito úteis para sistemas estocásticos, mas o aluno de filosofia sabe o que é o sistema estocástico, porque isso é útil para ele. Entende? A gente tem que reconhecer que, sobretudo nos últimos 40 anos, houve muito abuso nesse sentido. E que realmente muita gente deu cursos para estudantes de filosofia que depois foram simplesmente esquecidos pelos estudantes. O sujeito chega, se forma e diz, eu não sei
Para que aquilo? Sim. Entende?